Bom, muito boa noite. Graças a Deus, graças a Jesus, chegamos à nossa casa de oração, nosso grupamento espiritista, que foi erguido em nome de nosso bom Pai, a benefício de nós mesmos, a benefício dos necessitados de toda a ordem. E é gratificante, é muito bom, é muito salutar poder nos achegar assim para um ambiente como esse e já desde o início ir ouvindo falar de pessoas ocupadas em fazer o bem, de pessoas ocupadas em ser útil e ainda mais abrindo a oportunidade para que nós também tenhamos a ocasião de fazer o bem, de ser útil, porque isso vai como que higienizando a nossa mente. Às vezes nas atividades do dia, na lida do cotidiano, a gente vai como que se contaminando mesmo, com muitas notícias, com muitas informações que causam aflição, que agita. Então poder chegar em um ambiente como esse e ir nos irmanando a esse tipo de energia, a esse tipo de sentimento, é sempre muito agradável, sempre muito positivo, e por isso rendemos graças a Deus pela oportunidade. Bom, e o que os companheiros da casa nos propuseram é refletir, trazer, preparar algo para a nossa reflexão para essa noite, é algo a respeito da mágoa, e com um complementozinho, com uma pergunta no sentido de como perdoar. Então, de um lado, vamos tentar enxergar e entender a mágoa, e de um outro lado, tentar encontrar caminhos para perdoar, ou para pelo menos lidar de uma forma melhor com a mágoa. Bom, e aí para fazer isso, inicialmente, gostaríamos de dividir uma definição que nos agradou e que aparentemente tem o potencial de nos ajudar a todos a compreender de uma forma alinhada. Todos nós aqui agora, em intenção, teremos a ocasião de refletir sobre o que é a mágoa, mas em uma mesma sintonia, por assim dizer. Então, por favor, um esforço nesse sentido, porque observe, o que seria a mágoa? Uma sensação emocional ou psicológica. Então, uma sensação ligada, como habitualmente fazemos, ao coração, às emoções, e também ao psicológico, e também à mente, que causa sofrimento. Então, é uma sensação emocional ou psicológica que causa sofrimento. E o motivo, as motivações para chegarmos a essa condição de sofrimento passam por receber ou se sentir ofendido, por uma situação de desconsideração, ou ainda por uma frustração. De uma forma mais corrente, mágoa, sensação emocional ou psicológica que leva ao sofrimento e é causada por uma ofensa, desconsideração ou frustração. E um segundo entendimento, só para tentar talvez deixar mais visual, nós poderíamos entender como sendo uma mancha causada por contusão. Eu ia perguntar se a gente seguiria ou se a gente aguardaria um pouco, mas vamos. Mas já nos precavendo, se não se importarem, e usando a minha experiência pessoal, inclusive passada aqui da casa, eu proporia que a gente seguisse. Tá tudo bem para vocês? Sim. Ok. Bom, e aí, tendo isso em mente, tendo essa definição para o que seja a mágoa, aí agora vamos pensar aqui um pouco em alguns exemplos. Então, a partir da definição, agora a gente quer trazer para a nossa intimidade.
para talvez sentir e perceber que invariavelmente todos nós, em algum momento da vida, por alguma razão, já sentiu a mágoa, já se sentiu magoado. De uma obra que os companheiros da casa também propuseram, um livro chamado As Dores da Alma, o autor espiritual, Hamed, é isso? Rodrigo? Hamed? Vai inclusive sinalizar que é inconcebível, realmente como ele menciona, para um ser humano dizer que ao longo de uma vida, em nenhum momento passou por esse sofrimento, teve esse sentimento, essa sensação relacionada à mágoa. E aí pensamos nos exemplos para realmente trazer isso para perto, para a gente avaliar se em algum momento tivemos esse sentimento em nós mesmos. E aí dos exemplos, vamos pensar pelo menos em dois, um deles relacionado ao trabalho. Porque uma pessoa que ao longo, às vezes de anos sem fim, se dedicou aos estudos, fez todo aquele processo do ensino fundamental, ensino médio, a graduação, mestrado, doutorado, de repente um pós-doutorado, estou criando uma situação. Essa pessoa então entra naquela expectativa, e percebam, a expectativa é uma palavra importante aqui, de onde quer que agora ela se apresente para desempenhar suas funções, ela vai ser reconhecida e valorizada pelo que ela fez. No caso, pelo tempo de dedicação aos estudos, a sua formação acadêmica, aqui no caso. E aí, ao se deparar com um ambiente onde as pessoas com as quais ela vai conviver, por alguma razão, não dedicam a ela a consideração, a valoração que ela julga ser merecedora, isso já basta, e essa pessoa tende a ser levada a essa condição de sofrimento, pela falta de consideração, pela desconsideração a tudo o que ela fez. Mas, já para tentar contemporizar, uma outra reflexão no nosso modo de ver se faz necessária aqui, porque apesar de uma forma objetiva se poder dizer e até comprovar que de fato aquela pessoa por muito tempo se dedicou, se empenhou, estudou, cabe à avaliação o nível de consideração e valoração que essa pessoa espera, deseja, está relacionada só a isso? Ou, de uma outra forma, não há outros aspectos a serem considerados? Esse tempo, essa dedicação é a única coisa relacionada a esse desejo de se sentir valorizada, considerada? Quem assim se coloca não traz algumas vezes no fundo um tanto de vaidade, um tanto de orgulho, em função desse tempo, dessa dedicação, dessa energia. Não há na pessoa humana uma tendência de começar a se julgar e se avaliar como sendo superior a outras tantas pessoas, e por isso começar a avaliar que precisa ser muito bem reconhecida, considerada, valorada. Não há na condição humana outros aspectos a serem avaliados. E aqui essa nossa colocação já vem junto da intenção de significar que a mágoa, a exemplo do orgulho, do egoísmo, da vaidade, é um sentimento que nos caracteriza enquanto seres humanos. É muito humano isso.
nos marca enquanto tipo psicológico que somos, habitantes ainda desse mundo que é esse nosso planeta Terra, um mundo, como sempre se diz, de provas e expiações. Só estamos incrementando, trazendo mais algumas coisas aqui para esse momento de reflexão. E para fazer menção ao segundo exemplo, vamos pensar o ambiente familiar. Vamos pensar na relação entre irmãos. Porque, como fruto da convivência, e quanto mais duradoura a convivência, maiores as chances de surgirem aí situações conflituosas, por assim dizer, nós vamos nos lembrar de relatos de irmãos que entre si vão se incomodar, desde a forma com que o outro mastiga, até a pessoa com a qual o irmão escolhe para se relacionar romanticamente. Às vezes, na nossa intimidade, se instala aquela contrariedade. Nossa, mas fulano de tal podia fazer diferente, podia escolher outra pessoa, podia mastigar mais devagar. E aqui eu estou usando um exemplo, é fruto em parte, claro, de uma observação pessoal. E, por favor, não me deixe sozinhos, quero avaliar que vocês também conseguem observar nos que são mais próximos, desde essas minúcias até as coisas maiores. E para usar algo um pouco maior, dentro ainda desse exemplo, uma situação de irmãos que se desentendiam com frequência por conta do uso do carro da família. Um às vezes pegava o carro ali em um dado momento, dizendo que tal hora retornaria, e vai dando a hora e o outro esperando com os seus planos e não volta, e aí se instala essa situação de sofrimento que leva à mágoa. Por vezes é o irmão que vai chegar com o carro e o tanque de combustível está vazio, e tudo isso são situações que levam ao desentendimento, que levam à discussão, mas tudo como fruto aqui desse sentimento que é de um nível de mágoa. E para essa situação em específico, vimos um companheiro comentando que no caso o carro ali é só a materialização do sentimento que liga e conecta esses irmãos. Porque não fosse o carro, qualquer outro objeto poderia ser a motivação para aquela situação de um se magoar em relação ao outro. E aqui só evidenciando que então a questão não é o objeto em si, é de fato um sentimento, é uma sensação que se instala na relação entre as pessoas e que pode surgir, pode ser ressaltada pelas situações as mais variadas. Bom, e aí na medida que vamos compreendendo que essas contrariedades, que essas frustrações às expectativas criadas têm esse potencial para nos deixar magoados, a gente caminha para o entendimento de que de fato todos estamos sujeitos, todos estamos submetidos a essa possibilidade de sentir essa mágoa. É normal, é humano, é algo que nos caracteriza. E aqui já vem algumas recomendações no sentido de aceitar, a aceitação para o fato de que nós somos assim. É algo que de fato nos marca, que nos caracteriza enquanto pessoas. Essa aceitação é muito importante para os passos que necessariamente haverão de vir na sequência. Mas aqui ainda cabe duas reflexões. Uma, no sentido de que, em sentindo assim magoados, para chegar a esse ponto, evidentemente, nós estamos olhando para o outro e avaliando e dizendo
que aquela outra pessoa, ela poderia fazer diferente, ela poderia agir melhor. Mas essa nossa avaliação apressada é uma avaliação que está atrelada à nossa percepção de mundo, está atrelada ao modo com o qual nós vemos o mundo e avaliamos que as coisas poderiam ser feitas. Mas nós não somos o parâmetro do mundo, nós não somos o parâmetro absoluto de referência. Os nossos sentimentos, essa nossa forma de ver a vida, o mundo, de avaliar as situações e as formas de proceder para cada uma delas, não é o ponto final. E aqui é uma colocação para ficarmos refletindo que em muitas ocasiões na vida nós colocamos a nossa régua de avaliação em um nível e caminhamos para esse entendimento de que é aqui nesse nível que todas as outras pessoas têm de se comportar, têm de falar, têm de efetivamente realizar aí e viver a sua vida. Mas ao fazer isso, nós nos esquecemos e deixamos de lado, ou por vezes dissimulamos, às vezes até inconscientemente, a nossa atenção para o fato de que nós mesmos também ainda estamos num processo de aprendizado. Nós não somos o tipo mais perfeito. O tipo mais perfeito que Deus concedeu à humanidade para servir de exemplo é Jesus. E nós ainda estamos a caminho, nós ainda estamos na rota de nos aproximar e de nos assemelhar tanto quanto possível a Jesus. Então aqui cabe a humildade, aqui cabe a simplicidade, que são sentimentos contrários ao egoísmo, ao orgulho, que por vezes está por detrás desses sentimentos que nos leva aqui à mágoa. A gente precisa ter a coragem de olhar para dentro e de nos perceber enquanto pessoas que ainda também estão na caminhada. Nós também ainda estamos a caminho, ainda temos muito a realizar, ainda temos muito a aprender, e isso leva tempo, demanda tempo para que essa obra se realize. Então a gente precisa ter calma, a gente precisa ter serenidade para lidar com essas avaliações que nos distanciam da realidade. Bom, e colocando então em perspectiva essa necessidade de guardarmos alguma calma, alguma humildade, alguma serenidade na avaliação de nós mesmos em relação aos outros, nós vamos ler em O Livro dos Espíritos aquela recomendação célebre de Santo Agostinho na pergunta 919, quando Allan Kardec vai fazer aquela proposição no sentido de qual é o meio prático mais eficaz que temos de nos melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. Que é onde Santo Agostinho vai responder: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. E desenvolvendo essa questão, Santo Agostinho vai fazer uma recomendação muito pertinente, no sentido de que nos é necessário propor a nós mesmos perguntas. É necessário que frequentemente nos perguntemos as coisas as mais variadas. Na fala dele mesmo, ele vai dizer que ao final de cada noite, ele passava o dia em revista, tentando identificar se ele fez todo o bem que poderia, se não magoou a alguém,
E aqui, na sequência do desenvolvimento dessa ideia e ajuntando a essa proposição que aqui temos para essa discussão, a gente ainda acrescentaria entre as perguntas que devemos nos fazer: por que eu me sinto magoado com o jeito de falar daquela determinada pessoa? Por que aquele comportamento daquela pessoa me magoa? E mais, por que o mesmo comportamento em outra pessoa não me magoa? E isso não é raro. Às vezes, com as pessoas que nos são próximas, tem lá um dado comportamento que é um incômodo extraordinário, mas aquele mesmo comportamento, aquela mesma atitude em uma outra pessoa que não é ali do círculo, nós temos a tendência, inclusive, de entender como sendo normal, não nos incomoda. Junto a essas reflexões, o pensamento de que aquele comportamento, de que aquela pessoa da minha convivência me traz assim tanta mágoa, para outra pessoa aquilo não é nada, não é relevante, nem chama a atenção. E ao pensar assim, ao refletir dessa maneira, nós haveremos de encontrar a percepção evidente de que, no fundo, às vezes, essa mágoa está relacionada a algo que há em nós, que há na nossa intimidade, que há no nosso modo de ver a vida, de ver o mundo. Vai estar relacionada à nossa expectativa, que está colocada em um nível inadequado, em um nível que não é alcançável por aquela pessoa. Aqui avaliamos que é necessário ainda trazer a reflexão de que das pessoas da nossa convivência, e aqui essa menção é só porque é mais fácil observar, é mais fácil analisar as pessoas da nossa convivência mais próxima. Às vezes aquela pessoa com aquele comportamento, ela já está fazendo o melhor que pode. Enquanto espíritas e entendedores a respeito da reencarnação e de vidas passadas, cabe a reflexão de que talvez em vidas passadas aquela pessoa tinha um comportamento muito mais grave, muito mais equivocado, muito prejudicial, e hoje ela já melhorou. É fora de dúvidas que, a exemplo de nós mesmos, ela não ainda se encontra no nível crítico, mas já evoluiu, já progrediu, já avançou. E de repente, aquele nível em que a pessoa se encontra já é fruto de um esforço extraordinário, que precisa ser valorizado. Porque, de novo, trazendo a reflexão para nós mesmos, para a nossa intimidade, no ponto em que nos encontramos hoje na vida, esse é o melhor ponto, é o nosso melhor momento. Pensando em vidas passadas, a probabilidade, e não só em vidas passadas, mas nesse nosso passado, nessa mesma vida, e quanto mais idade tivermos, é mais provável que já tenhamos evoluído, progredido, mas ainda não ao extremo, ainda há muito trabalho a ser feito, ainda há o que ser realizado. E essa é a situação de todos nós na humanidade. Estamos todos a caminho. Nenhum de nós é uma obra acabada. Um colega costuma brincar com frequência, dizendo que todo ser humano deveria andar com aquelas plaquinhas de em construção. Desculpa o transtorno. Desculpa o transtorno. Estou ainda no processo de edificação. É processual. Nenhum de nós já é agora uma obra acabada. E com esse jeitinho ali,
que temos essa tendência de dizer, avaliar, poxa, aquela pessoa poderia fazer melhor, agir diferente, já é o limite, já é fruto de um esforço emocional, íntimo, que de fora a gente não consegue medir, a gente não consegue avaliar. E por isso cabe no nosso modo de ver aqui o respeito, a consideração àquela pessoa, ao esforço dela, à história dela, de vidas passadas e também dessa vida, para que assim tenhamos as condições melhores de ir colocando as coisas nos devidos lugares, para ir diminuindo esse ímpeto de nos sentir doídos, sofridos, magoados, porque a pessoa faz assim, faz assado, e esse assim assado se distancia da minha avaliação, se distancia da forma que eu faria, o que eu gostaria que fosse feito. É um trabalho de nos distanciar das chagas da humanidade que estão no fundo desse sentimento: egoísmo, orgulho. Bom, e aí, tentando aqui pensar e avaliar como perdoar, ou pelo menos como relevar aquele comportamento que a pessoa tem, que é diferente do que gostaríamos e que, portanto, nos magoa. Uma primeira proposição seria no sentido da aceitação. Aquilo de aceitar a pessoa como ela é. Ou, de outro lado, resignação. Resignação no sentido de que todos nós estamos nesse mundo, nessa jornada, a caminho. Estamos em processo de construção, de edificação. E é assim para todo mundo, e tudo isso assim está em conformidade com a vontade de Deus. É da lei divina que todos nós estejamos colocados nessa marcha evolutiva de progresso. E aí é preciso paciência, que estamos traduzindo aqui como aceitação. A aceitação de que o outro está no nível que a ele e a ela é possível no momento, que pode sim ser diferente do nosso próprio, e está tudo bem, e está tudo bem. A partir da aceitação, o trabalho que fica colocado é da ajuda mútua, é do mútuo apoio, é da boa vontade de um em relação ao outro, para que ambos possam crescer juntos nesse processo de aprendizado sobre as coisas da vida, sobre as coisas da vida de relação um com o outro e sobre si mesmos. Quando usamos a nossa referência, que é o Evangelho, que é Jesus, e vamos tomando essa régua, o Cristo, e comparando o nosso comportamento, o nosso jeito de ser ao do Cristo, só aí já temos muito trabalho. Quando outras tantas pessoas vêm para a nossa convivência, esse trabalho ele só aumenta. E por isso a paciência, por isso a aceitação de que cada um se encontra em um momento, cada um se encontra em um nível. Essa nos parece uma primeira recomendação muito pertinente para essa situação que nos fica colocada. Bom, de um outro lado e de uma outra forma, e só para tentar citar também aqui um exemplo, para tentar deixar bem evidente essa intenção da aceitação, particularmente sempre me lembro da citação de um caso ocorrido com o Chico Xavier,
que diz que ele foi visitar aquele presídio, o Carandiru, lá em São Paulo. E aparentemente algumas pessoas que o acompanhavam alimentavam uma expectativa de que o Chico, ao sair daquele ambiente, de que ele faria menção às situações do ponto de vista espiritual, vistas por ele através da mediunidade, horripilantes, tenebrosas. Mas o que o Chico vai dizer do que ele viu lá dentro daquele ambiente é a menção a muitos pais e a muitas mães tomadas de compaixão pelos seus filhos ali encarcerados. Então, olha como é uma questão de perspectiva. Na perspectiva dele, Chico, não há maldade irreversível, não há criminosos para sempre relegados ali às atrocidades, sejam elas quais forem. Naquele ambiente, o que o Chico enxerga é o amor, é a compaixão. E aqui é um exemplo para refletir que talvez o que nos falta é esse olhar de compaixão em relação ao irmão, à irmã do caminho. Às vezes nos falta a boa vontade para olhar, para lidar, para conviver com as pessoas que nos são queridas, que nos são próximas ao coração, mas que a gente coloca tanta expectativa, um desejo tão grande de que aquela pessoa faça e se comporte assim, assado, que nos distanciamos dessa boa vontade no trato de um para com os outros. E talvez essa palavra, junto da aceitação, a compaixão, seja extremamente necessária para essa nossa convivência mais distanciada desses sentimentos assim, de mágoa, desse sofrimento que nos vem, por vezes, à alma. De um outro lado, uma outra menção que avaliamos aqui ser interessante para esse processo de perdoar, ou pelo menos tentar lidar de uma forma melhor, seria a atenção ao trabalho. O trabalho entendido aqui como ocupação útil. Qualquer ocupação útil é trabalho, é assim que os espíritos vão se dirigir a nós. Então, na medida em que dedicamos algum tempo, alguma energia para ir estar com o irmão, a irmã do caminho, para enxugar a lágrima de alguém que sofre, sempre que nos retiramos de nós mesmos para ir estar em contato com outras realidades, nesse processo muitas vezes vai ocorrer de conseguirmos enxergar que tudo aquilo que nos magoa em casa ou em outros tantos ambientes da nossa convivência é muito pequeno comparativamente ao que estamos enxergando, lidando ali agora, nessa outra situação que nos permitimos nos expor na convivência, no trabalho edificante em outras tantas frentes. Então, esse altruísmo, essa boa vontade que é mais fácil exercitar junto daquelas pessoas que não são assim tão próximas, tende a criar espaço de facilitação para que ali mais adiante consigamos lidar também de uma forma melhor, com mais compaixão, com mais paciência, com aquelas pessoas ali que de forma mais frequente têm o potencial para nos magoar. E, por fim, uma outra sugestão, recomendação aqui para nossa avaliação
está relacionada ao valor do tempo. Porque se nós mesmos ainda temos muito espaço para melhorar, ainda temos em nós mesmos, nessa busca de nos fazermos espíritos puros, espíritos perfeitos, uma caminhada, uma jornada a desempenhar, se essa é uma situação comum a todos, o tempo é aqui um elemento extremamente importante que não pode ser desconsiderado. E aí vai ser aquelas situações em que, como fruto de uma vida inteira, longa, duradoura, de convivência, às vezes atribulada, às vezes tumultuada, esse tempo de convivência, essa convivência duradoura, acompanhada dessa boa vontade, dessa compaixão, dessa disposição ao trabalho, a se expor às realidades de outras tantas pessoas, o tempo se encarrega de também dar uma cota de contribuição para que cada uma das emoções, dos sentimentos, irem sendo colocados nos seus devidos lugares. E aí, dia chega em que, mesmo sem, de uma forma objetiva, se dar conta, nós vamos nos ver já lidando e convivendo de uma forma muito mais harmoniosa, de uma forma muito mais tranquila. E reforçando, no fundo de essas falas todas, o reconhecimento da nossa condição humana, o reconhecimento de que a mágoa é um sentimento humano, é normal, nos caracteriza a todos, e não é razoável esconder, não é razoável tentar dizer que não estou magoado. O melhor caminho, o caminho que nos é recomendado, é o de encarar, é o de lidar, buscar entender, propor perguntas mesmo, para que com o tempo e essa nossa intenção de melhorar, de modificar esse aspecto em nós, vá então se resolvendo. Bom, e aí, com essas falas e entendendo aqui o tempo como um elemento extremamente importante, e tentando fechar essas nossas reflexões, gostaríamos de fazer menção a um poema, cujo título é justamente o Tempo. É um poema, uma poesia que foi escrita pelo espírito Amaral Ornelas, através da mediunidade de Chico Xavier, e nós vamos encontrar no livro Parnaso de Além Túmulo. Esse companheiro nos diz assim: o tempo é o campo eterno em que a vida enxameia sabedoria e amor na estrada meritória. Nele, o bem cedo atinge a colheita da glória, e o mal desce ao pau de lama, cinza e areia. Esquece a mágoa hostil que te oprime e alanceia. Toda a amargura é sombra enfermiça e ilusória. Trabalha, espera e crê. O serviço é vitória, e cada coração recolhe o que semeia. Dor e luta na terra, a celeste oficina, são portas aurorais para a mansão divina. Purifica-te e cresce, amando por vencê-las. Serve sem perguntar por onde, como e quando, e nos braços do tempo ascenderás cantando aos píncaros da luz no país das estrelas. Que nosso bom Pai, nosso amado Mestre Jesus, nos ajude a todos a refletir, a bem avaliar quem nós somos, em que estado, em que nível de consciência nos encontramos, que haja em nós boa vontade e humildade
para essa lida e convivência com os nossos irmãos e irmãs mais próximos. Que Jesus nos inspire para que seja realizada em nós essa obra aí da criação, essa obra de progresso que nos aguarda a todos. Que nosso bom Pai nos dedique muita luz e muita paz a todos.